Até antes da Revolução Industrial, as principais fontes de energia da humanidade eram a água e o vento. É claro que energia elétrica como conhecemos hoje não existia na época. Então eu não estou falando de hidrelétricas ou geradores eólicos. Eu estou falando de usar energia mecânica dessas fontes diretamente em tarefas como moer grãos. Moer grãos consiste em transformar um cereal em farinha. Um exemplo típico é o grão de trigo que se transforma na farinha de trigo após o processo de moagem. Mas fazer isso manualmente em larga escala é muito cansativo. Não é à toa que a ideia de automatizar esse processo com moinhos de vento existe desde os persas no século VI e dos chineses no século XI. Mas foi no século XVIII que os moinhos de vento ganharam alguns sistemas de controle que melhoraram a sua performance. Para saber mais sobre essa história, confira o vídeo de hoje. Moinhos de vento são máquinas fantásticas e complexas. Elas possuem um eixo principal dentro de sua estrutura que gira graças à rotação das pás do moinho. Esse eixo principal move o moedor, que nada mais é do que duas pedras, chamadas de millstones. A pedra de baixo, bedstone, fica parada enquanto a pedra de cima, runnerstone, se move. Entre essas pedras, os grãos são admitidos pelo próprio movimento do moinho e são então esfarelados. Tudo isso automaticamente a partir do vento. Mas o vento está sujeito ao seu próprio humor. Por mais que se instale o moinho em um lugar com grande disponibilidade de vento e longe de outras construções para evitar turbulências, o vento ainda assim varia em velocidade e direção. Essas variações atrapalham o moinho, pois mudam a sua velocidade de funcionamento. Alterações na velocidade podem fazer três coisas: mudar a produtividade do moinho, mudar o tamanho das partículas de farinha no produto final e danificar a estrutura. A alteração da produtividade é óbvia: mais velocidade de funcionamento significa mais grãos processados. Mas um aumento na velocidade faz com que mais grãos sejam admitidos entre as pedras do moedor. Com isso, a distância entre essas pedras aumenta e o tamanho dos grãos também, variando a qualidade do produto final. Por fim, em ventos muito intensos, se o moinho não for freado de alguma forma, a velocidade excessiva pode danificar suas estruturas internas. Tudo isso faz com que seja necessário regular o funcionamento do moinho, tornando o mesmo o mais uniforme possível para as condições diversas de vento. Durante o século XVIII, a Inglaterra estava passando por um período muito criativo. A Revolução Industrial batia à porta e as máquinas a vapor seriam projetadas. Com elas, inventores e cientistas começariam a se debruçar sobre algo que lembra bastante o que conhecemos hoje como teoria de controle. Mas a criatividade da época não estava voltada apenas para as novas máquinas, mas também em melhorar aquelas que já existiam. E em 1745, um inglês chamado Edmund Lee patenteou uma novidade para os velhos moinhos de vento. Sua ideia é o que se chama de fantail, ou cauda de leque. São pás auxiliares, perpendiculares às pás principais, cuja função é alinhá-las na direção do vento. Assim, garantia-se sempre uma orientação ótima ou quase ótima para a captação da energia. Ainda era necessário regular a velocidade do moinho para diferentes velocidades do vento. Para entender como isso funciona, considere o seguinte modelo matemático para o funcionamento do moinho. Esse modelo eu tirei da Wikipédia e chutei alguns valores. Portanto, sugiro não projetar um moinho de vento baseado nele. Mas, apesar disso, ele será útil para tirarmos algumas conclusões. Na tabela, vemos o significado de cada variável e o valor numérico que eu atribuí para as simulações que vou mostrar. Considerando três condições de vento, essa é a resposta do moinho. Note que a velocidade com a qual ele trabalha varia fortemente com a velocidade do vento, como pode ser visto no gráfico inferior. Ideias para lidar com isso já existiam na época.
As pás usadas não eram rígidas, mas sim compostas por tecido e chamadas de velas. Era possível então ajustar manualmente quanto tecido cada vela teria, e assim alterar a força que o vento exercia sobre o moinho. Esse procedimento, similar a ajustar as velas de um barco, permitia diminuir ou aumentar a velocidade do moinho para uma dada condição de vento. Só que esse ajuste era manual e feito com o moinho parado. Se, após os ajustes, as condições de vento mudassem novamente, uma nova parada seria necessária. Além disso, havia o perigo da velocidade do vento aumentar rapidamente e de forma inesperada, colocando o moinho em uma condição em que não poderia mais ser freado. Para lidar com isso, a ideia dos shutters foi desenvolvida em 1772. A ideia era que as pás fossem feitas de madeira e contivessem pequenas portinholas ligadas a contrapesos. Quando o vento soprando nas pás fosse suficientemente intenso, a força gerada seria maior do que o peso que mantinha os shutters fechados e eles se abririam. Com isso, o perfil das pás seria alterado e a velocidade terminal no moinho diminuiria. Na tela, podemos ver como isso afeta o funcionamento. Nesta simulação, considerou-se que os shutters se abrem com uma velocidade do vento de 5,5 metros por segundo. Note que o torque de trabalho ainda é gerado em todas as condições de vento consideradas, mas a velocidade do moinho diminui bastante uma vez que os shutters se abrem. Embora a diminuição da velocidade garanta a segurança, nessas taxas também diminui bastante a produtividade do moinho. Para minimizar esse efeito negativo, shutters com molas foram utilizados. Assim, agora não havia mais apenas a ação de aberto ou fechado, mas existia uma ação intermediária que era a função da intensidade do vento. Com isso, variações na velocidade do vento já não causavam mais variações tão grandes na velocidade do moinho, como podemos ver nos gráficos mostrados. As pás com shutters têm menor eficiência do que as pás convencionais. Isso porque um pouco de ar sempre atravessa as portinholas, mesmo que elas estejam totalmente fechadas. Mas, ainda assim, essa tecnologia era uma solução para aumentar a segurança de operação do moinho automaticamente. As ideias apresentadas e outras que não vamos abordar nesse vídeo ajudavam a garantir uma constância na qualidade do produto final e mostram como que ideias de regulação e controle começaram a ser aplicadas em moinhos de vento na época da Revolução Industrial. Muito mais estaria por vir com o advento das máquinas a vapor, mas essa história vamos deixar para o próximo episódio. Se gostou, deixa um like e considere se inscrever no canal. O próximo episódio dessa série será produzido assim que atingirmos 30 inscritos. Em caso de dúvidas ou sugestões, deixe um comentário e nos vemos na semana que vem.